Olá, meninos e meninas, professora Raquel, de Filosofia, e seguimos com mais uma aula do nosso tema da política. O nosso assunto hoje é democracia. Democracia, vocês já ouviram muito falar, uma palavra grega, demos, significa o povo, e cracia, poder, o poder ao povo. De onde vem essa teoria? Um dos desafios da democracia, porque os pilares da democracia são igualdade e liberdade. Como viver numa sociedade onde as pessoas são diferentes? Uns são mais inteligentes, outros menos. Uns têm uma força corporal maior e outros menos. Na natureza, que em filosofia seria antes da constituição da sociedade, na natureza acaba ocorrendo uma luta onde os fortes dominam os fracos. E na sociedade, a sociedade existe, a gente vai ver nas nossas próximas aulas, para estabelecer a paz e não a guerra, porque na natureza a gente ficaria em um estado de luta e acabaria exercendo um domínio dos fortes sobre os fracos. Vejam essa imagem, ó, é um banquinho ali, né, com pessoas de diferentes alturas. No primeiro quadradinho, a pessoa mais pequenininha, ela fica em desvantagem. Se os bancos ficarem iguais, seria uma falsa ideia de igualdade. Então, como é que a gente proporciona igualdade aos diferentes? E no segundo banquinho, né, aumentou o banquinho da pessoa mais pequenininha, de modo que todos ficaram iguais. Então, esse seria um desafio da democracia. E democracia seria também a participação no poder. A gente viu isso muito na aula de Aristóteles, né, que o cidadão, as pessoas que são iguais perante a lei, mesmo sendo diferentes na natureza, elas são iguais perante a lei, elas têm direito de participação no poder, participação nas decisões da sociedade. Ó, uma imagem muito simples aí, né, é a alegoria da Constituição brasileira, ela personificada mais uma vez em uma mulher, né, a democracia, com o texto da lei, como se pela lei, a lei proporcionasse igualdade aos homens. Através da lei, resolveria os conflitos, as instituições resolveriam os conflitos e dentro da sociedade nós nos civilizaríamos. Aristóteles diz, né, a gente já viu nessa aula, que o ser humano é um animal político. Então, através da política, da nossa relação de uns com os outros, a gente aprende a conviver, a aprender a conviver com a diferença. O interessante é que num regime democrático, afirma-se a diferença e não nega a diferença. As pessoas são diferentes e o conflito acontece, mas o desafio é exatamente através do diálogo, da comunicação com o outro, a gente chegar a um consenso, a gente se entender. Isso é civilização, isso é conviver em sociedade. Vejam que bonito, é o ideal da democracia. Então, peraí, deixa a professora ler. Igualdade perante a lei, né? A liberdade para que não haja dominação de um sobre o outro e ninguém está sujeito ao poder do outro, porque todos obedecem às mesmas leis das quais todos são autores. Ou seja, mesmo obedecendo à lei, eu sou livre. Vamos para a nossa próxima imagem. Aí, né, a liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade no sentido de irmandade mesmo, de que somos iguais, estamos juntos aqui vivendo na Terra e temos que nos entender com o outro. E a liberdade aí, tem uma frase de Marx, que ele diz que a história da humanidade é uma história sangrenta. Ou seja, desde que o ser humano existe, a gente está em luta um contra o outro. Há sempre um que quer dominar e o outro que resiste a ser dominado. Então, o objetivo da existência da sociedade é garantir a paz, para que todos possamos conviver em paz, e aí sim temos a garantia da vida e do progresso material. As pessoas podem viver bem e felizes, como diria Aristóteles. Então, na democracia, ela afirma a diferença, o conflito é inerente, ele faz parte do jogo do poder, e os regimes democráticos afirmam a diferença e não tentam negá-la, ao contrário de regimes autoritários, por exemplo, onde impõe-se um único ponto de vista de um certo grupo social e que geralmente domina o povo pela manipulação ou pelo uso da força,
e seria o contrário, né, da democracia, que é a afirmação, somos diferentes e temos que aprender a conviver. Esta é a humanidade, diria Aristóteles. Um bom exemplo aqui na nossa atualidade, né, no Brasil, de grandes manifestações, o povo chegando aos espaços de poder, vejam aí o centro do poder em Brasília, tomado de gente, foi nas manifestações de junho de 2013, o que provocou mudanças na política. E é um exemplo disso, né? Desde as diretas já, essa foi a maior manifestação popular na história recente do Brasil. Então, um exemplo aí de como, né, que o povo pode participar do poder, nem que seja manifestando-se. Um exemplo de como participar do poder, existem algumas instâncias, porque um dos desafios para a democracia, porque a democracia clássica grega era uma democracia direta. É interessante, né? E na nossa democracia, a democracia é representativa. A gente teria que conciliar algo que parece contraditório, que é a democracia e a representação. Então, há algumas artimanhas que muitas vezes acontecem para anular o ideal democrático de representação política, por exemplo, na sociedade que a gente vive, a sociedade massificada, muitas vezes os políticos, eles são profissionais, meio que fabricados pela indústria da propaganda, né? Esse culto à imagem, profissionais da publicidade, do marketing, meio que fabricam políticos, quase que na mesma lógica do consumo, né? Fabricam-se produtos para o consumo da população e fabricam-se políticos. E nesse jogo, meio que acaba sendo favorecido grupos políticos que têm acesso a esse tipo, o que gera muita corrupção e a gente está procurando, né, melhorias, porque um dos desafios é esse, né? Como a democracia na pós-modernidade. E um exemplo de participação. Olha só, recentemente, foi em 2017, um grupo político, claro, né, bem conservador, né, meio que ligado a fundamentalismos religiosos, se reuniu, criou um projeto de lei, uma proposta de lei para criminalizar o funk. Aí o senador, só um exemplo, né, para atualizar para a realidade de vocês, o senador Romário, ele vetou esse projeto alegando inconstitucionalidade, ferir as bases do regime democrático, que é a liberdade de expressão, a livre expressão cultural. Mesmo que o todo da sociedade não goste do funk, o funk ele é uma expressão popular, não se pode... Então, assim, um exemplo aí, não vamos entrar na polêmica, né, só para dar um exemplo. Então, quais seriam os instrumentos, uma atividade de reflexão para você, estudante, olhar para a nossa realidade circundante? Quais seriam os instrumentos para o exercício da democracia em uma sociedade massificada? O portal Transparência Brasil é uma plataforma na internet que foi criada pela sociedade civil para que as pessoas tenham acesso à informação, quanto que o executivo está gastando, grupos da sociedade civil que em projetos de lei que afetam diretamente essas pessoas são ouvidas em audiências públicas no Senado, a própria TV, Câmara, TV Senado, TV Justiça, é um projeto que as pessoas têm que ter acesso à transparência no poder, né? Um exemplo da nossa realidade mais concreta, lembram? Através de aplicativos de mensagem, as pessoas conseguiam se comunicar e organizavam protestos para as ruas, um exemplo positivo disso. Mas como se a comunicação fosse uma via de mão dupla, porque também pela comunicação começam fake news, grupos políticos se utilizando de fake news para obter vantagem na corrida do poder. Então, tudo isso exige de você, estudante, no século XXI, um olhar crítico para a realidade. Um exemplo bem simples aqui, né, chama-se Flower Power, é um tipo de arte em que, meio que negando que o Estado teria o uso legítimo da força, quando a política falha, é necessário a ação da polícia, ou seja, quando a política, o diálogo, a conversa, a comunicação falha, quando a democracia fracassa, é preciso o uso da força, a força da violência. Então esse símbolo é um tipo de arte que virou simbólico em manifestações, né? Grupos armados do Estado, a polícia, né, com as armas apontadas para os cidadãos se manifestando, e grupos que atiravam flores nos policiais, simbolizando a paz, que é a política e o mundo que a gente quer viver. Olha, uma atividade aqui para vocês, tá? Foi o Enem, o Enem de 2015, que é uma questão muito simples, que a pergunta é: qual é a função da ágora?
A ágora era um espaço onde a democracia nasceu na Grécia Antiga, né? Os gregos, é um legado dos gregos, a filosofia, a democracia, a política, nesse ideal de que temos que conviver uns com os outros e chegar a um consenso através da comunicação, do diálogo. Então a ágora era um espaço no centro, né? O que deu origem à nossa praça pública de hoje. No centro da cidade, onde as pessoas se reuniam e pelo gesto simbólico de levantar a mãozinha e esperar o seu momento de falar e também ouvir o outro, vejam a regra, a civilização, a gente exercia a política, mas era uma política direta. É interessante que vocês estudem história, como era a democracia dos gregos, porque na democracia grega antiga, os cidadãos, a maioria eram excluídos do poder. Mulheres, estrangeiros e escravos não participavam das decisões políticas. A democracia era exercida só pelos proprietários, aqueles que eram considerados iguais. Então é bom a gente ter esse olhar crítico. Mas a questão do Enem de 2015, ela pergunta qual era a função da ágora na sociedade grega antiga. Talvez a nossa ágora pós-moderna não seriam, por exemplo, as plataformas virtuais. Será que o nosso exercício da política não seria, por exemplo, a comunicação via tecnologia? A tecnologia pode ser uma via de mão dupla, ela pode alienar, ela pode contribuir para a manipulação, mas ela pode ser também um instrumento de participação política e de conscientização da sociedade. Enem de 2019, qual foi o tema da redação? A democratização do cinema, né? Será que o cinema, as artes, a indústria cultural, ela pode ser um instrumento de alienação, como diria Marx, ou ela pode ser um instrumento de expressão artística das pessoas, nos realizar como seres humanos, como queria Aristóteles? Eu convido você, estudante, a acessar a nossa plataforma Eduque, onde você tem acesso a esse material e você pode analisar essa questão com mais profundidade. Não vamos analisar aqui agora. Dá uma olhadinha na alternativa C. Qual é a função da ágora? Segundo a questão, construir um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. O lugar onde o cidadão participa do poder. Beijo, fiquem com Deus e estudem.